Você, há pouco tempo, era morador da Fazenda Lagoa do Morro. E aí, uma curiosidade, você é nascido e criado lá. E também como era a infância, sua infância lá na Lagoa do Morro? Então, se a gente fosse fazer só um podcast, né? Um momento só para falar da Lagoa do Morro, acho que teria muitas coisas. E aí eu teria que ter convidados aqui, inclusive Isabel, né? E outros amigos também de lá, né? Da Lagoa do Morro, para nos contar, na verdade, e nos lembrar que tem coisas que a gente vai lembrando e tal. Eu mudei para o Distrito Serrana, né? Que ainda na época chamava o Quilômetro 100, em 2007, né? Janeiro de 2007. Eu saí de lá praticamente com 22 anos, né? 21, 22 anos. Depois que meu pai construiu a casa, nós nos mudamos para cá. E, assim, a infância, ela tem um sabor de saudade. Acredito que todo adulto de 40, 50, até 60 anos, né? Que os que chegaram ou os que foram, na verdade, nativos da Lagoa do Morro, eles podem, na verdade, lembrar com muito zelo, com muita alegria, né? De como éramos felizes ali, das brincadeiras, né? De tudo. A escola, ela tem uma lembrança muito positiva, né? Tivemos professores assim maravilhosos que atualmente ainda estão aí lecionando e alguns também já se aposentaram, mas cresceram, na verdade nós crescemos e se tornaram também amigos, né? Hoje colegas de profissão. A igreja tem uma memória muito forte, né? Na infância, né? A escola, além de ser um momento ali que a gente estudava, a escola também era o local onde a gente fazia catequese, acontecia os eventos. Que legal, cara. Né? E fora os cafezais, né? Que a gente perambulava, né? Antes das leis se intensificarem muito, né? Então a gente corria pelos cafezais, era uma disputa. A gente geralmente estudava um turno e no outro saía todo mundo para ir para os cafezais e encontrar as mães que apanhavam café, ajudar as mães a botar o café no ponto. Isso é uma coisa que não tem, assim, preço, na verdade, né? Embora tenha muitas outras histórias, né? Aham. De infância, né? Como uma amiguinha, né? Aprontou lá com o padre, né? Botou sal no vinho do padre. Essa história é um pouquinho, né? Longa, né? Longa, mas são histórias que nos remetem a infâncias positivas, assim, de coisas que vivemos e que hoje temos saudade, né? Que talvez as crianças, elas vivam, mas não com a intensidade que nós, né, vivemos naquele lugar. É o típico daquele ditado, né? Que vocês eram felizes e não sabia, né? Isso. Né? A gente, na verdade, se você perguntar a qualquer morador, né, ou ex-morador lá, na verdade, né, a gente ainda tem esse sentimento de pertença, Aham. né? Um morador, mas um ex-morador de lá da Lagoa do Morro, imaginaríamos que não queríamos sair dali, né? Que aquele lugar ia ficar eternizado. Tanto é que a gente, né, tinha ali como um lugar de referência. Você é de onde? Sou da Lagoa do Morro. Então, ser da Lagoa do Morro era algo fantástico, porque sabia que era uma fazenda, né, e que tinha tudo praticamente, né? E aquilo ali marcou muito a nossa história, a nossa infância, né? Toda a assistência que éramos dada, né? Então, assim, não tem como não lembrar como fomos felizes ali. Praticamente a Lagoa do Morro sempre foi uma cidade dentro de outra cidade, né? Na movimentação. Inclusive, teve época mesmo que a Fazenda Lagoa do Morro chegou a empregar aproximadamente 7 mil pessoas. E quando esse pessoal vinha aqui para o quilômetro 100, caramba, parecia uma cidade grande, tanta gente que se aglomerava aqui. Isso era interessante, que gerava muito capital aqui na nossa cidade, cara. Talvez na infância a gente não tinha noção de quanto aquilo, né, dentro da economia, né, movimentou o município, né? Hoje, como professor de história, a gente sabe da importância que teve, por exemplo, o café na história do Brasil, inclusive na história da Bahia também. E Brejões se destaca como, né, a terra do café. Então é impossível falar de Brejões sem falar da história do café e sem falar praticamente da história da Lagoa do Morro, que é uma história recheada, na verdade, né, de pontos positivos. Inclusive, economicamente falando. A economia aqui do município era uma economia, né, movimentava, o pessoal tinha
trabalho, né? O pessoal trabalhava na safra, a safra durava, né, alguns meses. E assim, não mais do que 7, né? Não menos do que 7. Acreditou-se que houve épocas de até 10 mil, Nossa, né, apanhadores de café de toda essa região. Né? bom demais. Então, lembro muito, né, nas sextas-feiras, né, toda a praça ali da Lagoa do Morro, lotados de carros, né, de ônibus, de pessoas de diversas regiões, de Aguaquara, de Quié, Ubaíra, Santo Inês, e Milagres, Itatim, então, Iaçu, muita gente. E minha mãe, ela, né, depois de um período, ela, além de trabalhar na panha de café, né, na safra, ela também fazia alguns quitutes, né, para vender, como bolo de puba, arroz doce. Depois ela aprendeu o ofício, né, com uma grande amiga dela, que ela tem muito orgulho disso, que é a Dona Nieta, né, ela veio aqui pro SEM, pediu a Dona Nieta para ensinar ela a fazer acarajé. E às vezes ela não tinha como passar o feijão, eu vim umas vezes, a Dona Anitta passava o feijão, levava pra lá e ela vendia. E, gente, era uma coisa que você não tem noção. A gente brigava com o povo, porque o povo chegava faminto, com vontade também imagina. de comer. E aquela alegria também de ver, né? E eu acho muito incrível isso, que o meu período que eu trabalhei no banco em algumas cidades aqui circunvizinhas, as pessoas conseguiam me reconhecer. Né? Caramba. Tu é da Lagoa do Morro. Aí eu olhava assim, eu ponhei café lá. Aí quando algumas pessoas, inclusive, chegaram a me reconhecer por conta de meus irmãos, que trabalhou também, né, fora em outras fazendas que era do grupo, né, da época do Espírito Santo. E minha mãe também, que era bem conhecida, né? Então foi muito bacana esse período, de um certo modo, né, da Lagoa do Morro. São João, a gente recebeu a visita aqui de Helenita e a gente estava lembrando, né? Todo final do ano existia um jantar especial, que era o jantar das crianças. Olha que legal. Né? Era engraçado porque o jantar era uma salada de maionese, um frango assado, um macarrão, né? Refrigerante. E depois da missa, né? Que era costume ter a missa, né? Os diretores, eles tinham muito zelo com isso, por ser, na verdade, né, católicos, e a origem da fazenda também se dá por donos, né? Portugueses. Então, essa religiosidade ela é muito forte. E aí, a gente via para a missa, depois ia para o jantar especial. E a ansiedade, quando era dezembro, para recebermos os presentes, né? Que às vezes a gente queria ganhar uma bicicleta, mas ganhava um carro, uma bola. Né? A gente alguns não tinham idade para a bicicleta, ou alguns eram escolhidos. E aí a gente ficava todo mundo apaixonado, mas todo mundo também recebia presentes, né? Independente de ser filho de funcionários ou ser filho de qualquer outro trabalhador, a empresa ela tinha um cuidado muito grande de presentear todos, né? Com carros, com bonecas, né? Com jogos, com roupas também. Então, assim, isso era muito gratificante. Fora isso, tinha também muita comilança, né? Eita. Então, eu lembro que, assim, cavavam as valas no fundo do clube e faziam as churrasqueiras ali, eram os espetos, assim, imensos de carne que o povo pegava, assava. Muita bebida, né? Muita diversão. Em época de festejos juninos, né? Nem se fala mais, né? Porque todas as comidas típicas tinha para você escolher, para você comer. Jogos, havia jogos para todas as crianças, havia pau de sebo, né? Eita. Famoso. Isso. Então, assim, foram momentos assim inesquecíveis que ficaram, que vão ficar eternizados, né? Então, a gente tem uma memória muito bacana. Fora isso também, a infância, ela era, assim, muito positiva, porque a gente, depois que chegava do colégio, da escola, né, os coitados dos pés de jaca se via doido, né? Que a gente subia, descia, pegava ingá, pé de goiaba. Então, a gente saía, né, explorando tudo. O piquenique estava armado. Era bem assim.